Você está no canal do YouTube do professor Simvaldo. Seja muito bem-vindo. Se você gostar, pode compartilhar, fazer comentários. Será um grande prazer acompanhar. Hoje eu quero fazer uma postagem sobre Joaquim da Silva Gomes, que é o patrono da Escola do Centro, da antiga Escola do Centro. Joaquim da Silva Gomes foi médico e professor. Aqui tem uma cópia oficial do retrato, que atualmente se encontra na sala de direção da escola. Esse retrato foi doado pela família na época da inauguração da escola. Aqui tem duas reproduções da revista Panteon do Magistério. Essas cópias foram retiradas da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, mostrando um texto que presta homenagem, é um texto de 1909, que presta homenagem ao professor e médico Joaquim da Silva Gomes. Ele então exercia o cargo de diretor de ensino do Distrito Federal. Hoje seria correspondente ao secretário municipal de Educação. Então, nesse texto, está fazendo algumas referências sobre a participação, inclusive, política do Joaquim da Silva Gomes, que chegou a ser intendente municipal e foi companheiro do Augusto Vasconcelos. O Augusto Vasconcelos tem a vida política dele ligada à nossa região. Aqui também faz referência que ele foi professor de latim do Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? E posteriormente médico em Cascadura. Nesta página tem um texto da diretoria de instrução, assinado pelo Joaquim da Silva Gomes. Veja que era naquela época saúde e fraternidade, era como eles terminavam os textos, né? Esse diretor-geral concitando, convidando as escolas a no sentido patriótico, né? Fazer comemorações cívicas, cantar o hino nacional e hastear a bandeira nacional. Isso existe uma legislação que obriga a isso. E os cadernos daquela época, veja que Avante, eram cadernos também que procuravam despertar esse sentido pátrio, com pessoas, escoteiros carregando bandeira e do outro lado o hino nacional brasileiro. O Joaquim da Silva Gomes participou da guerra contra o Paraguai como médico. Ele fez parte do corpo de médico do Exército. E, retornando ao Brasil, ele ingressou no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde passou a dar aula. Foi, inclusive, professor de latim do Luiz Carlos Prestes, o maior líder comunista do Brasil, né? O Luiz Carlos Prestes era filho de pais, o pai dele era positivista. E segundo os positivistas, o positivista deixava que o próprio filho decidisse que religião seguiria ou não. E aí o Luiz Carlos Prestes, quando entrou no Colégio Militar do Rio de Janeiro, ele não tinha nenhuma religião, ele não era batizado. Conhecendo o Joaquim da Silva Gomes, sendo seu professor, o Joaquim da Silva Gomes acabou convencendo o Luiz Carlos Prestes a frequentar o catecismo, a ser batizado já com 18 anos e fazer a primeira comunhão. Então, Luiz Carlos Prestes entrou para o catolicismo naquela época, né? Graças a Joaquim da Silva Gomes. Ele foi batizado em março de 1916, na igreja de São José, no centro do Rio, tendo como padrinhos Nossa Senhora da Conceição e seu professor de latim, Luiz Carlos Prestes. Seu professor de latim, Joaquim da Silva Gomes. Joaquim da Silva Gomes sempre foi uma personalidade muito ligada à participação política e também religiosa. Aqui nós temos duas fotos que eu tirei da revista Fonfon, a partir da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, mostrando o Joaquim da Silva Gomes aqui, né, por essa seta vermelha. Aqui eu sou Joaquim da Silva Gomes, em solenidades na Irmandade de Santa Cruz dos Militares.
onde tem uma igreja muito bonita na rua 1º de Março. Aqui tem uma nota também, tirada do jornal, de um dos jornais antigos, mostrando o prefeito Cercedeno Corrêa, que foi quem nomeou Joaquim da Silva Gomes como diretor de ensino. E aqui é a visita do prefeito à Escola Estácio de Sá. Além de professor, como nós falamos, ele também foi diretor do Hospital Nossa Senhora das Dores em Cascadura e depois do Hospital, foi diretor também da Santa Casa de Misericórdia. Essas notas que foram publicadas, foram tiradas do Correio da Manhã em 16 de novembro de 1921. Aqui uma foto copiada do Coração Suburbano, tem até o link para quem quiser conhecer melhor. Elas são notas de leitores que escreveram para os jornais enaltecendo a administração e o trabalho e o carinho do Joaquim da Silva Gomes nesses hospitais. Aqui já temos uma comunicação sobre o falecimento, a morte de Joaquim da Silva Gomes e a designação da antiga escola do Centro Agrícola em 22 de janeiro de 1930, que passa a se chamar Escola Joaquim da Silva Gomes. Ainda não era uma escola municipal. Então todas essas notinhas aqui são referentes à missa de 7º dia. Uma foto que eu tirei do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, em 1931, mostrando a construção do prédio da Escola Joaquim da Silva Gomes, do prédio do Centro Agrícola de Santa Cruz, onde funcionou a Escola Joaquim da Silva Gomes. Esse centro agrícola, aqui em Santa Cruz, ele abrangia uma vasta região, onde hoje pega a parte dos jesuítas, a Avenida João 23, eram ali a Padre Guilherme da Caminada, eram vários lotes, tanto que hoje nós temos aí, mora onde? Lote 2, lote 14, porque eram lotes distribuídos para os agricultores. E aqui tem uma obra de construção das residências do centro agrícola, porque vieram para cá agricultores de várias partes do mundo, inclusive do Japão, da Áustria, da Espanha, e eles se estabeleceram nesses lotes ali. Essa escola do centro, ela era vinculada ao Ministério do Trabalho, não ao Ministério da Educação. Não existia Ministério da Educação ainda. E quem fazia a manutenção era o interventor do Distrito Federal. Nós estamos falando do período do governo provisório do presidente Vargas. No caso do Distrito Federal, o interventor foi o médico pernambucano Pedro Ernesto, que havia substituído Adolfo Bergamini em setembro de 1931. Então, cabia a Pedro Ernesto fazer as nomeações dos professores, providenciar tudo para que a escola do centro funcionasse adequadamente. Aqui são equipamentos, móveis e materiais. Veja que naquela época havia sempre a presença do presidente Getúlio Vargas, né, num quadro presente. Então, materiais que eram para a Escola Joaquim da Silva Gomes. Neste início do governo provisório de Getúlio Vargas, existiam também as chamadas escolas rurais, onde as crianças trabalhavam na parte da manhã, na horta, né, na agricultura, e à tarde iam estudar. Então, aqui são as crianças. Eu cheguei a estudar na escola rural, a escola rural professor Arthur Thierry. Então, de manhã cedo nós íamos para a horta e à tarde nós íamos estudar. Então, a escola do centro passou a prestar homenagem a Joaquim da Silva Gomes. E o povo estava tão acostumado a chamar a escola do centro. Na verdade, era a Escola do Centro Agrícola, de Santa Cruz. Só que, para abreviar, as pessoas falaram Escola do Centro, Escola do Centro. E ficou assim, mesmo depois que deram o nome de Joaquim da Silva Gomes, ainda continuaram a chamar Escola do Centro. Hoje, é a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, mas anteriormente era apenas Escola Joaquim da Silva Gomes.
Também funcionava uma escola na parte da noite, que era a Escola do Ensino Supletivo Joaquim da Silva Gomes, que era ligada ao Estado. Mas, a partir de 1912, o município passou a funcionar à noite também com o PEJA. Então, hoje tem primeiro, segundo e terceiro turno. Eu fiz uma pesquisa para fazer um levantamento sobre as professoras e diretoras nomeadas. Então, essas pesquisas eu fiz nos jornais, aí peguei aqui uma lista com vários nomes: Antonina Mota Castelo Branco, Helena Maria Lande, Maria Elisa Gaio Machado, Maria Elisa Travassos, Ernestina Bittencourt de Magalhães, Nair Vidal Lamas, Lígia da Silva Ventura, Célia Nogueira de Aranhamangá, Altina Guimarães Costa, Glória Porcher, Maria Dulce de Oliveira, Terezinha de Jesus Correia e Dice Pereira da Fonseca. Foram professoras que vinham nomeadas para cá, quase todas de fora da nossa região. E a nossa escola, ela sempre teve uma tradição de festas juninas, de projetos. Aqui eu peguei aqui várias fotos. Primeiro uma notícia antiga, falando sobre festa junina, na Joaquim da Silva Gomes, as atividades. Isso é uma notícia que eu tirei de jornal bem antigo. E aqui fotos mais recentes de festas realizadas. Aqui é a professora Rosângela, a nossa professora Zan de música, fazendo um ensaio do coral, né? E aqui duas queridas professoras, a professora Fernanda com a filha e a professora Marcela, com um Thor aqui na barriga e com a menina, a filha dela. Então aqui nós temos professores que ainda hoje trabalham. A Marcela continua na nossa escola, a Fernanda já saiu. A Escola Joaquim da Silva Gomes sempre teve um destaque no ensino. Aqui tem umas fotos relacionadas aqui o professor João Luiz da Silva, esse aqui que foi diretor da escola, que criou um projeto muito importante, um curso preparatório para o ingresso nas escolas técnicas. Esse projeto, criado pelo diretor João Luiz, na época era diretor, atualmente a direção é da Magna, que é diretora, e a Denise adjunta. Denise foi a diretora e agora elas trocaram. Ele sempre contou com a participação voluntária dos professores, tanto do João Luiz, de matemática, como a Magna de língua portuguesa, Andréia de espanhol, Sandra de língua portuguesa e Alexandre de inglês. São professores voluntários. Eles trabalham voluntariamente sem ganhar acréscimo nenhum. Foi tão importante esse projeto que eu mandei umas correspondências para a secretária em 2012 e a Cláudia Costin está aqui. Ela veio visitar e conversar com os alunos sobre esse projeto. Os resultados são surpreendentes, porque os nossos alunos, eles, a partir dessa preparação, desse reforço, eles acabam entrando para escolas técnicas de boa qualidade, de ensino médio. E essa questão de alunos procurando valorizar o ensino é bem antiga. Aqui nós temos um concurso que foi realizado pelo Jornal Diário Carioca para homenagear os melhores alunos, no ano de 1956 e 1957. Aqui tem 3 alunos, ó: Yara Reis Mafra, Kaoru Sudo, que é uma menininha aqui, e Rubens da Silva. Depois mais alunos aqui. Então eram todos os anos. Nós temos aqui, ó, Yara Reis, novamente premiada, Klebe Araújo e Noemi de Carvalho. Todos os anos, os melhores alunos recebiam premiação. E aqui, os alunos da nossa escola merecendo destaque, né? E nossa escola sempre teve uma participação em vários projetos, inclusive com a participação aqui novamente do Diário Carioca e a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, com novamente o professor João Luiz, quando diretor, foi a primeira escola da 10ª CRE a ingressar como integrante para participar da Olimpíada. Hoje quase todas as escolas participam, mas os alunos receberam medalhas de prata, de bronze e também diplomas certificando a participação na OBMEP. Finalizando, nós tivemos no ano da pandemia, 2020, um trabalho virtual, embora não na escola, mas graças à professora Cátia Regina de Paula Coelho, que estava coordenando
o Núcleo de Adolescentes Multiplicadores UNAM, da Secretaria Municipal de Educação. Nós tivemos apoio da equipe da direção, esse trio maravilhoso, aqui a querida diretora Denise, era diretora na época, a Magna era diretora adjunta e a Isabela, coordenadora pedagógica. Então, a Kátia, Alessandra, Igor, Solange e eu, a Kátia de Ciências, Alessandra de História, Igor de Matemática, Solange de Língua Portuguesa, eu de História também, nós, juntamente com os alunos, nós publicamos um jornal, várias edições, olha que beleza, jornal, essa é uma das páginas do jornal, que foi premiado num concurso, prêmio nacional, nesse concurso aqui, ó, Desafio Criativo da Escola 2020, do Instituto Alana. É uma organização civil sem fins lucrativos, promove os direitos e o desenvolvimento integral da criança. Nosso prêmio foi na categoria de educação. Foi um prêmio de R$ 2.000 e a Kátia, com nossa concordância toda e da direção também, resolveu dividir esse dinheiro para os alunos que estavam participando da criação do Jornal. Então o Jornal foi muito elogiado, inclusive foi objeto de divulgação pela Secretaria Municipal de Educação, inclusive até com a produção de um vídeo. Então a Escola Joaquim da Silva Gomes tem essa história importante de valorização do ensino, graças à sua equipe de direção, à equipe dos professores e também com a participação dos alunos. Encerro aqui essa postagem. Se você tiver gostado, compartilhe e faça comentários. Até uma próxima postagem.